galerinha linda do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui com a professora Neomar tá tudo bem. Então, nós preparamos aqui mais uma aulinha de matemática aí para vocês. Estão preparados? Quem aí que gosta de matemática? Ah, mas quem não gosta tem que aprender a gostar um pouquinho. Vejam lá que vocês vão, aprender muitos conteúdos bem bacanas que vocês conseguem aplicar aí no dia a dia de vocês, tá bom? Vamos lá com a professora, então? Então, olha só. O que nós vamos estudar nessa aula? Nós vamos falar sobre multiplicação, tá bom? A multiplicação, vocês já vêm estudando, né? Ó, lá nos anos iniciais, vocês começam a aprender, né? Passo a passo, bem detalhadamente. Isso se estende aí, né? Por todo ano, né? Que a gente estuda matemática, tá bom? Todo ano, toda série, né? A multiplicação é a base, é bem importante que vocês entendam, que vocês consigam interpretar um enunciado que trata aí de multiplicação, tá bom? Então, nós vamos resolver alguns problemas. Vamos lá? Então, praticando aqui, vamos praticar um pouquinho. Olha só, Guilherme trabalha como um guia, né? Em um parque turístico, tá? Nas visitas guiadas por ele, as turmas são compostas por 14 pessoas. Ó, olha os dados aí, 14 pessoas. No último ano, ele realizou 142 visitas guiadas. Quantas pessoas foram guiadas por Guilherme nesse último ano? Quantas será que foram guiadas por ele? Então, veja só, quando a gente tem um problema, é muito importante a gente extrair ali os dados que são importantes. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho que, nas visitas guiadas, ele tem as turmas de 14 pessoas. Então, cada turminha, ele pegou 14 pessoas e vai levar lá, para visitar o parque, tá bom? Aí, só que no último ano ele realizou 142 visitas guiadas e ele quer saber, quantas pessoas foram guiadas por ele? Quantas será que ele conseguiu guiar nesse último ano? Então ele quer saber quantas será que conheceram o parque com o guia Guilherme, Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí qual cálculo que vocês podem realizar, tá bom? E eu já retomo aqui para a gente corrigir.
pessoal? Vamos fazer no quadro? Pode ser? Então, vamos lá. Então, vamos fazer essa multiplicação de 142 vezes 14, né? Então, 4 vezes 2 eu tenho aqui que é 8, tá bom? 4 vezes 4 é 16, ó, vou deixar aquele 1 ali para eu não esquecer. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Muito bem, já fiz a primeira multiplicação aqui pelo 4, né? Agora, vou multiplicar pelo 1. Então, 1 vezes 2 é 2. Lembrando que a gente pula aqui uma casinha, né? 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 4 é 4. E 1 vezes 1 é 1. Tá bom? Então, agora vou somar. 8, né? Como se fosse um 0. Aqui a gente pode completar com 0 também, né? E não tem problema em colocar, né? Se você faz dessa forma, tá bom? 8 mais 0 é 8, 6 mais 2 é 8, né? 5 mais 4 é 9, tá? E 1, né? Então, 1988. Então, veja só, mas o que representa, será, esse 1988? Vamos ver o que isso representa? Então, olha só, vamos continuar aqui. É que a professora também fez essas resoluções aqui no material, tá bom? Então, vamos lá? Olha só. Então, perceba aqui, nós temos essa multiplicação de dois fatores. Foi a conta que a professora acabou de fazer com vocês. Então, 142 vezes 14, né? Então, no que eu fiz essa multiplicação, o que eu vou fazer primeiro? 4 vezes o 142. E terá esse resultado aqui. Depois eu vou fazer 1 vezes 142. Aí eu terei o resultado e vou encontrar quem? O produto. Muito bem. Né? Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16, né? Subiu 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Tá? Aqui, 1 vezes 2, né? 2. 1 vezes 4, 4. Né? E 1 vezes 1, 1. Então, lembrando que o número 1 lá é aquele elemento neutro da multiplicação. Por que neutro, professor? Porque qualquer número multiplicado, né, por 1 é esse número mesmo que eu multipliquei, né? Então, agora eu vou adicionar, né? Eu tenho aqui 8 mais 0, 8. 8 mais 6 mais 2, 8. 5 mais 4, 9. E 1 mais, né? E 1 aqui, né? Que eu tenho 1988. Então, esse foi o resultado do meu produto. Então, esse 1988, ele representa o total de pessoas que foram guiadas pelo Guilherme lá naquela visita, né, no parque turístico. Aqui, igual está aqui no enunciado, né, que ele realizou, né, que ele trabalha como guia turístico e esses grupos completados com 14 pessoas passaram por ele aí, né, durante todo esse ano lá de visita. Então, tá só o Guilherme, né? Pode ter outros guias também, não é verdade? Então, esse foi um cálculo que nós aplicamos aí a multiplicação, tá bom? Vamos para o quiz? Isso mesmo, chegou a hora do quiz. Então, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, olha só, aqui eu tenho, né, uma adição de parcelas. Eu estou adicionando 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e assim vai. Né? Então, eu estou adicionando 2 quantas vezes aqui? Então, lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Será que isso é verdadeiro? Isso é a mesma coisa que 9 vezes o 2? Será? Pensa um pouquinho. E aqui eu tenho 2 mais 3, 2 mais 3, 2 mais 3, 2 mais 3. Será que isso é a mesma coisa que 2 vezes 3? Então, não sei agora. Vou pensar um pouquinho aqui. Para isso, eu vou dar um intervalozinho, porque eu também vou pensar. Tá bom, gente? Eu já retomo aqui e a gente já verifica se essas afirmações ali são verdadeiras ou falsas.
Muito bem, gente. Conseguiram? Então, vamos lá. Olha só. Se não conseguiram, não tem problema. Vamos verificar isso. Então, aqui, ó, observe o quê, né? Que a adição, né? Eu tô adicionando quantas vezes o 2? Eu adicionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu fazer essa soma, vocês vão somar 2 mais 2, 4, né? Mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, né? 10, 12, né? E chegando lá, né? 14, né? 16, mais 2, 18. Muito bem. E lá na tabuada, lembra da tabuada? Ó, tem que estudar bastante a tabuada, hein? Tem que saber tudo sim para você agilizar aqui no cálculo, tá? Que senão você vai ficar toda hora consultando a tabuada. Não, né? Esse é o momento. Agora tem que saber, hein? Então, 9 vezes 2 é 8, né? Ou 2 vezes 9, tá bom? É 18, né? Não 8, né? 9 vezes 2 é 18 e 2 vezes 9 é 18. Então, percebam que os resultados, né, são o mesmo. Mas é isso mesmo, pessoal. Eu estou adicionando a mesma, né, ó, o mesmo algarismo, ó. Estou adicionando esses fatores, ó. Estou adicionando eles, né? E quantas vezes que eu estou adicionando? 9. Então, é a mesma coisa que 9 vezes o quê? Quem? O 2, tá bom? Então, né, nós verificamos que essa igualdade aqui é verdadeira, né? Agora, nesse caso, olha só, eu estou adicionando 2 mais 3, né? 2 mais 3, 2 mais 3, então eu tenho 2 mais 3 que é 5, né? Daí 2 mais 3 que é 5, que é 10, 2 mais 3 que é 5, que daí se eu somar com os 10 eu tenho 15, mais 2, 17. E se eu multiplicar 2 vezes 3, é 6. Nada a ver, né, gente? Então, nesse caso, não. Então, quando a gente está multiplicando, né, quando a gente tem lá a multiplicação de fatores, eles são os mesmos, né? Então, aqui nesse caso, eu não posso colocar que isso é igual a 2 vezes 3. Não, né? Então, isso é só, né, fazer calcular adicionando e calcular a multiplicação e ver que essa igualdade, ela não é verdadeira. Então, ela é falsa, tá? Então, corrigindo aí, a primeira igualdade é verdadeira, a segunda é falsa. Muito bem. Então, né, vamos praticar mais um pouquinho? Olha só, encontre os resultados em cada caso. Vamos exercitar essa multiplicação aí, pessoal. Então, eu tenho lá 176 vezes 41 na letra A, 146 vezes 61 na letra B e na letra C, 324 vezes 26. Então, agora eu vou dar, né, um tempinho para vocês. Lembre-se aí que é para calcular cada uma delas, tá? Não é para escolher uma delas, né? Alternativa A, B, C e D. Cada uma é separada, então faça os cálculos aí no caderno, eu já retomo aqui para a gente corrigir, beleza?
E aí, turminha? Então, olha só, vamos corrigir? Então, vamos começar aqui pela letra A, né? O que eu tenho na letra A? 176, né? Vezes 41, ó. Fiz o registro aqui. Então, vamos lá, vamos montar essa conta. 176 vezes 41, vamos multiplicar. 1 vezes 6, 6, né? 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Fechou? Agora, 4 vezes 6 é quanto? É 24. Então, tá aqui, ó. Perceba que eu coloquei em verdinho, ó. 24, tá bom? Ó, 4 vezes 6 é 24, tá? 4 vezes 1, né? É 4. Mais 3 é quanto será? É 7. Ó, 4, desculpa, vamos voltar aqui com a professora, ó. 4 vezes 6, né? Olha só. Retomando aqui. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 6, quanto que é 4 vezes 6? É 24, né? Subiu o 2. 4 vezes 7 é 28. Mais 2, eu tenho quanto? 30. Muito bem. Então, perceba que cada operação que a professora foi realizando, eu fui colocando aqui, né, na corzinha. Então, né, 4 vezes 7 é, né, 28, mais 2 é 30. Beleza? Tá? E 4 vezes 1, 4 mais 3, que foi ali do 30, né? Eu tenho 7. Beleza? Então, fiz a multiplicação pelo 1, fiz a multiplicação pelo 4, agora vou somar. Então, eu tenho 6, né? 6 mais 0, 6. 7 mais 4, 11. Subiu aquele 1 rosinha ali, ó, tá? Beleza? Então, aí, 1 mais 1, 2, né? Porque aqui eu tenho 0, 1 mais 1, 2 mais 0, 2. E um 7. Beleza? Vamos para a letra B? Mesma ideia, fazendo a multiplicação, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 4, 4. Fechou, por 1 é fácil, né? Porque é a mesma, né? É a mesma coisa, né, pessoal? É ele mesmo, né? Então, 6 vezes 6 é 36, subiu o 3 lá, ó, tá? E 6 vezes 4 é 24, mais 3, 27. Muito bem, anotadinho aqui. Então, agora eu vou adicionar 6 mais 0, 6, 4 mais 6, 10. Subiu 1 ali, 7 mais 1, 8 e o 2. Então, 2.806. Beleza? Próximo aqui a letra C, multiplicação novamente. Só vou multiplicar primeiro por 6, o 324, depois por 2. 6 vezes 4, 24, né? 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. 6 vezes 3, né? 18 mais 1, 19. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Tá? Agora vou somar aqui. 4 mais 0, 4. 4 mais 8, 12. Subiu 1 ali, né? Aqui ficou 2. 1 mais 9 é 10. Mais 4, 14. E 1 mais 1 é 2. Mais 6 é 8. 8.424. Fechou, né, gente? A, B, C, fechadinho. Então, aqui a professora registrou esses resultados, né, das multiplicações que nós realizamos ali anteriormente, tá? Para finalizar aqui, vamos praticar mais um pouquinho? Então, ó, capricha aí no nosso exercício. Então, vamos lá. Um motor bombeia 3.700 litros de água por minuto para uma cisterna. Olha só. Quantos litros de água esse motor bombeará para a cisterna em 30 minutos? Quantos será? Então, vou dar um tempinho aí para vocês pensarem nesse exercício. Eu já retomo aqui, a gente já faz a correção, tá bom?
E aí, turminha, como que vocês realizaram esse exercício? Então, vamos lá, retomando aqui. Então, eu tenho lá um motor que ele está bombeando 3.700 litros de água por minuto, né? Para uma cisterna, tá? Aí, quantos litros de água esse motor bombeará para a cisterna em 30 minutos? Quanto será, né? Então, veja só. Aqui nós temos lá quantos litros de água esse motor bombeará pela cisterna em 30 minutos. Temos lá a nossa multiplicação, né? Então, vamos lá. Olha só, 3.700 vezes 30, gente. Veja lá. Nossa, professora, como que eu faço essa conta? Eu vou multiplicar por zero? Sim, você vai multiplicar por zero. Então, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 3, 0. Muito bem, então todo número que eu multiplico por zero é zero. Perfeito. E agora, vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 7, 21. Olha só, tá? 3 vezes 3 é 9, mais o 2 que eu tenho ali, né? Que é 11, tá bom? Então, quanto que deu essa conta, será? Vamos somar agora, né? Então, 0, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1, tá? 1 aqui, né? E mais 1 aqui. Então, eu tenho lá quanto? Quanto que deu será esse resultado? Professora, olha só, né? Eu tenho lá 111 o quê? 111 mil, né? Então, olha só, vamos ver aqui, né? Então, em 30 minutos, bombeará 111, o quê? 1.000 litros de água. E aí, né? Como é que fica isso? Né? Então, nós realizamos a multiplicação, né? A professora trouxe esse exercício para a gente mostrar, né, a multiplicação por zero também, porque às vezes isso acaba confundindo, não confunde? Né? Então, por isso que a professora trouxe essa multiplicação aqui, porque lembra lá que 0 vezes 0, né, é 0, e 0 vezes qualquer número é 0. Então, nós falamos sobre isso. Então, nós também falamos sobre o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, né? Quando nós multiplicamos 1 por qualquer número, se eu multiplicar 1, né, por 999, será 999. Então, são coisas que às vezes confundem, tá? É bem importante que vocês, né, verifiquem isso, tá bom? Então, né, hoje nós trabalhamos com multiplicação, realizamos alguns exercícios, tá? E a professora deseja muito, né, bons estudos para vocês, que vocês continuem aqui sempre junto assistindo às aulas, que são bem importantes aí para você, tá bom? Então, aquele abraço bem forte e até mais!